Super Interessante Coleções. O corpo humano. Você abriga um exército pronto para entrar em combate. Ele defende o seu corpo contra os invasores. Venham eles por terra ou por ar. Ergue suas barricadas e protege você contra um ambiente hostil. Veja como funciona o sistema imunológico em Super Interessante Coleções O Corpo Humano. O corpo humano, sistema imunológico, a linha de defesa. Esta batalha é o mais perto que Graham chegará de uma guerra de verdade, mas ainda assim esse pacato cidadão pode ser considerado um herói. Nesta tarde preguiçosa, enquanto ele assiste a um filme na televisão, seu corpo está cercado, lutando ferozmente contra bilhões de inimigos, os parasitas, insetos e germes que o envolvem. O corpo humano desenvolveu suas próprias linhas de defesa, um exército microscópico de células com funções especiais. Elas bloqueiam ataques, destroem invasores e até reparam danos. A vida no século XX parece muito fácil, mas ainda assim, sem este exército invisível, você não sobreviveria. As lanças são apenas parte desse mundo de sonhos, mas cortes e feridas são fatos da vida cotidiana. A pele é a primeira linha de defesa que você tem. Se ela for rompida, seu corpo mobiliza tropas na hora para a defesa e a cura. O sangue contém todos os ingredientes de uma caixa de primeiros socorros. Veja agora o que tem lá dentro numa visão ampliada. Plaquetas para tapar a ferida. Glóbulos brancos para remover sujeiras e atacar bactérias. É assim que um corte no braço sara num período de 4 semanas. Todos morreríamos muito cedo se não existisse este conserto rápido e eficaz. O quartel-general fica nos ossos. Aqui é onde o corpo produz sua brigada de defesa. É na medula óssea que são formadas as tropas de choque especializadas em patrulhar o sangue. Os primeiros a entrar em combate são esses pequenos fragmentos de células chamados plaquetas. Elas se movimentam pelos vasos sanguíneos para tapar a ferida. Se não fossem elas, você sangraria exageradamente com um simples arranhão. Em cima à direita você vê um aglomerado de glóbulos vermelhos formando um coágulo. Eles estão presos a uma microscópica rede de fibras que se formam quando um vaso sanguíneo é cortado. O coágulo interrompe o sangramento e impede a entrada de germes. Os glóbulos brancos no sangue já foram convocados. Agora eles se movem para a frente de batalha. Células especiais chamadas mastócitos liberam uma substância química chamada histamina. A histamina dilata os vasos sanguíneos em volta do corte e os deixa mais permeáveis. As células de defesa podem então sair da corrente sanguínea e penetrar no local danificado. Entre essas células estão os macrófagos, que removem sujeira ou germes que invadiram a pele rompida.
Aqui, o defensor engole literalmente seu inimigo. Estas células e os resíduos dessa luta aparecem do lado de fora da ferida na forma de pus. O pus deixa o corte bem feio, mas é um sinal de que o exército de defesa está em ação. A casca na superfície da ferida também é importante. Debaixo da sua cobertura protetora acontecem a cura e a reposição. Esta célula da epiderme está dançando em direção ao local danificado. Juntando-se com outras, forma uma cobertura de pele nova. Ao mesmo tempo, as células das camadas mais profundas da pele são estimuladas a crescer mais depressa, a fim de substituir as que foram perdidas. Esse amontoado de células logo vai se aplainar, formando uma nova camada de pele. Felizmente para o nosso dorminhoco, esta cena de batalha é só um sonho. Mas o corpo nunca está livre de um ataque. Esta casa confortável não é uma fortaleza. Ela parece limpa, mas está cercada de bandidos invisíveis. Dentro da almofada existem os ácaros, aqui ampliados 100 vezes. Estes monstros sem olhos dividem a mesa e a cama, mesmo com os indivíduos mais exigentes em matéria de limpeza. Cortinas e roupas de cama, tapetes e almofadas, tudo isso constitui o ambiente ideal para o ácaro. Um simples travesseiro pode abrigar milhões deles. Até um ursinho de pelúcia pode ser o seu hospedeiro. Os ácaros se alimentam de células mortas que a pele de cada um de nós está soltando o tempo todo. O perigo são as suas fezes, que podem desencadear uma crise de asma quando inaladas. As casas pouco arejadas favorecem os ácaros. As suas fezes flutuam no ar no meio da poeira, entrando pelo nariz de Graham toda vez que ele respira. Ele não sabe o risco que está correndo. E os ácaros não são as únicas criaturas nocivas que vivem com ele sob o mesmo teto. Na madeira e no estofado desta antiga cadeira podem estar escondidos percevejos. Nossos bichos de estimação também têm seus inquilinos. As pulgas que se alimentam de sangue humano. O efeito mais conhecido da mordida de pulgas é a coceira, mas estes insetos podem espalhar doenças mortais, como a peste bubônica. Na Idade Média, a peste negra matou 1/3 da população da Europa. Foi propagada pelas pulgas. Mesmo o mais aciado dos humanos serve de abrigo para criaturas nocivas. Esses minúsculos inquilinos moram na garganta, no nariz ou nas dobras de pele. Este é um ácaro humano enormemente ampliado, e na ponta deste bigode, outro ácaro passeando tranquilamente através dos pelos. No calor da cozinha de Graham, milhões de seres ainda menores também estão à procura de casa e comida. Leveduras, fungos, bolor, bactérias. Vivemos mergulhados em meio a essas criaturas. Elas se multiplicam muito depressa em cima da sua comida, em cima de você mesmo. Graham pode se refrescar com um banho, mas ele não fica livre dos germes. O sabonete e a água removem o pó e a sujeira. Mas, por mais que ele esfregue o corpo, ainda ficarão bilhões de leveduras e bactérias, moradores permanentes da pele humana. Esta imagem fantasmagórica mostra as colônias de bactérias que sobrevivem em sua mão, mesmo depois que você esfrega com força.
As bactérias estão em você e dentro de você. Você tem mais de 1 quilo de bactérias só nos seus intestinos. O rosto, o pescoço e as axilas são os lugares onde eles estão presentes em maior quantidade. Existem 5 milhões de micróbios em cada centímetro quadrado da sua axila. Para observar estes micro-organismos, você agora está sobrevoando a estranha paisagem da pele humana, ampliada milhares de vezes. Micróbios vivem nessa superfície oleosa, alimentados pelas glândulas sebáceas e sudoríparas. Muitos abrigam-se temporariamente debaixo da camada de células mortas da pele. Aqui, as bactérias até desfrutam de uma lanchonete. Elas se alojam em cada fissura, mesmo nas concavidades das impressões digitais. Os fungos preferem os ambientes úmidos, como os pés e as virilhas. As bactérias existentes entre os dedos dos pés revelam sua presença ao exalar gases com um cheiro muito forte. Estes micro-organismos de cheiro ruim pertencem à mesma família das bactérias utilizadas pelos fabricantes do queijo tipo Brie e que lhes dão um odor característico. Mas as bactérias não moram na sua pele de graça. Elas pagam uma espécie de aluguel, protegendo você e evitando que bactérias nocivas ocupem o lugar delas. Na superfície da sua pele existem bactérias perigosas, como o estafilococo e o streptococo. Quando se multiplicam na corrente sanguínea, podem até matar. Mas você tem aliados microscópicos para a sua defesa. O dia inteiro, o tempo todo, esses micróbios amigos vão combater em seu favor. Eles são o posto avançado do mecanismo de defesa interna do corpo. Graham, sem saber, agora está testando suas próprias defesas. Deixando para trás as más companhias que compartilham com ele o mesmo lar, ele sai para dar uma volta de bicicleta. Longe das imensas colônias de ácaros e micróbios, ele deveria estar seguro. Mas ainda assim as defesas do corpo de Graham permanecem em alerta. A primeira linha de defesa de Graham é sua pele, um abrigo resistente e impermeável. Continuamente a camada externa da pele está se desfazendo em escamas, eliminando bactérias e sujeira. Para você viver, é preciso que essa armadura de pele tenha alguns buracos. É por eles que você consegue ver e ouvir, comer e respirar. Cada um desses orifícios tem a sua própria proteção. Pelos nos ouvidos evitam a entrada de sujeira. A cera tem um efeito protetor contra os micróbios. As lágrimas contêm um antisséptico muito poderoso. É muito raro alguém ter uma infecção no olho. O nariz é um lugar especialmente delicado. Os pelos nas narinas apanham alguns invasores. E nas passagens nasais, o muco imobiliza os bichinhos que conseguirem entrar. Os caminhos do sistema respiratório contêm milhões de pelinhos microscópicos, chamados cílios, que capturam a maior parte dos invasores. Mas sempre tem algumas coisas que essas defesas não conseguem barrar. Os pulmões são um ponto particularmente sensível. A fumaça dos cigarros e das chaminés das fábricas, a fuligem dos carros, o pólen e a poeira, tudo isso pode atravessar as defesas do seu corpo e se alojar dentro dos pulmões. Nesse recanto sossegado, o ar parece puro e saudável, mas Graham não está a salvo dos perigos. Pólen, ácaros e muitos outros invasores podem penetrar no nariz dele, provocando uma reação alérgica. As alergias são um problema que afeta muitas pessoas. Você espirra por causa de uma reação exagerada do seu sistema imunológico. Até o começo deste século, parasitas como estes vermes viviam nos intestinos humanos. Nossos corpos desenvolveram meios de atacá-los. Quem tem rinite alérgica reage a substâncias como pólen e ácaros como se estivesse protegendo-se destes vermes.
Os mastócitos, vitais para reparar os danos, entram em ação nas mucosas dos olhos, do nariz e dos brônquios. Eles secretam histamina, uma substância que provoca lágrimas e faz o nariz escorrer. As defesas exteriores de Graham não são invencíveis. Sua pele é resistente, mas pode sofrer danos. Sem o sol não haveria vida na Terra. Por mais amigos que sejam os raios ultravioleta, eles também queimam e envelhecem a pele. Esses raios podem causar câncer de pele, uma doença grave que vem aumentando bastante. Essa armadura pode ser rompida de outros modos por predadores que não esperam uma abertura para atacar. Insetos sanguessugas espalham doenças. Injetam parasitas na corrente sanguínea que colonizam o fígado, os rins e o cérebro. A malária é uma doença que faz milhares de vítimas nos países tropicais. O corpo de Graham conseguiu repelir todas as ameaças que espreitavam ao ar livre, assim como os inimigos domésticos. Ele nem sabia o perigo que estava correndo. Estava dormindo tranquilamente. Foram necessários 2 milhões de anos de evolução para que o corpo de Graham pudesse sobreviver ao impacto de um tombo de uma bicicleta ou até mesmo a um corte na hora de se barbear. No final da tarde, Graham se encontra com os amigos para um drink. Ele é um frequentador assíduo do bar. Agora, o seu sistema imunológico enfrenta mais perigos. Este é o ambiente perfeito para a transmissão de germes. Os seres humanos são criaturas sociáveis. Um lugar assim é tudo que os micróbios precisam para sobreviver e proliferar. Os germes são os únicos predadores do homem. Em um bar lotado, é difícil não inalar o bafo de outras pessoas, junto com vírus ou bactérias. Tim está resfriado. Um indivíduo fica resfriado uma média de 2 vezes por ano, e é fácil entender como isso acontece. A cada tosse ou espirro, ele dispara milhões de vírus num raio de 5 metros, mais depressa do que a velocidade do som. Você também pode pegar um resfriado pelo contato. É mais comum passá-lo pelo toque do que por tosse ou espirro. Todo mundo está cheio de bactérias sobre a pele. Essas bactérias são transferidas para outras pessoas junto com as células mortas da pele, que se desprendem o tempo todo. Para mostrar o que acontece com as bactérias alojadas no corpo de Tim, colocamos um corante fluorescente nas mãos dele. Agora você vai ver essa cena de novo com uma luz ultravioleta. Algumas bactérias para Judy, outras para os amendoins, um pouco mais para Judy, e mais algumas para a garçonete. Alguns dos micróbios de Tim podem ser eliminados por antibióticos. Bactérias como esta literalmente explodem. Mas antibióticos não atingem os vírus que causam, por exemplo, pólio, AIDS, hepatite. Essas doenças fazem estragos terríveis. Em 1919, a gripe espanhola matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. Este é um retrato computadorizado de um vírus do resfriado. É uma das formas de vida mais primitivas. Os vírus não sobrevivem muito tempo fora das células porque não conseguem se reproduzir sozinhos.
Aqui você vê um vírus invadindo uma célula humana. Uma vez lá dentro, ele ataca o mecanismo de controle da célula e se aproveita dele para fazer milhares de cópias de si mesmo. A célula explode em muitos pedaços, cada um deles levando de carona pelo menos um vírus. Soltos dentro do corpo, os vírus logo invadem outras células e assim a infecção se espalha. Esta é uma célula em sua agonia final, infectada por um vírus da gripe. A célula se atrofia e morre. Neste estágio da infecção, todos os sistemas de defesa do corpo estão em alerta máximo. Os glóbulos brancos são muito importantes para a defesa do organismo. Geralmente nadam no sangue, mas alguns têm sua própria rota pelo corpo, um sistema de circulação diferente da corrente sanguínea, chamado sistema linfático. Eles podem atacar diretamente os inimigos ou acionar o sinal de alarme. Os glóbulos brancos especializados se concentram nos linfônodos, popularmente conhecidos por ínguas, que ficam inchados durante alguma infecção. Aqui é o interior de uma amígdala, onde um exército de glóbulos brancos espera pelo sinal de ataque. Cada um deles desempenha um papel específico. Para se defender, o corpo usa tanto o combate corpo a corpo quanto o seu arsenal de armas químicas. Essas criaturas pegajosas são bactérias sofrendo o ataque mortífero das células de defesa do corpo. É uma luta desigual. Em segundos, as bactérias são eliminadas. Aqui, um esquadrão de glóbulos brancos está atacando uma célula estranha. É uma luta mortal. Aqui, um glóbulo branco está apanhando uma bactéria. Ela fica presa nos tentáculos dele. Uma vez capturada, será rapidamente engolida e eliminada. Mas os glóbulos brancos nem sempre vencem. Este foi morto na luta com seu inimigo, uma partícula de fuligem que foi parar dentro de um pulmão humano. Depois das escaramuças dos glóbulos brancos, chega a hora da guerra química. O sistema de imunidade do corpo passa a usar outro tipo de armas. Células especiais são mobilizadas para fabricar um veneno químico contra os invasores. Você está equipado para produzir centenas de milhares de diferentes venenos, moléculas em forma de Y, chamados anticorpos. Cada um deles é um especialista feito para atacar apenas um vírus ou bactéria em particular. As moléculas de anticorpos se instalam na camada exterior dos vírus, as manchas brancas que marcam esses seres como estranhos ao organismo. Um processo químico é disparado, dissolve a camada protetora da célula, permitindo a sua destruição. Se encontrarem novamente estes vírus, essas células se lembrarão e reagirão ainda mais depressa para aniquilar esse invasor. Você adquiriu imunidade, mas os vírus são espertos. Eles podem mudar a sua aparência e enganar o seu sistema imunológico. Dessa maneira, a vitória contra a infecção nem sempre é definitiva. Os glóbulos brancos estão de prontidão o tempo todo. Quando surgir um agressor, eles o matam estrangulando, envenenando ou esmagando. Em algumas raras doenças, essas células voltam seu ataque contra o próprio organismo. Não fica difícil imaginar que as consequências podem ser nefastas. Mesmo nas pessoas mais pacíficas, um exército bem treinado luta o tempo todo. Você só percebe a sua importância quando ele falha. É quando você fica doente. O sistema imunológico é que permite a você sobreviver num mundo repleto de inimigos.